Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociência, e é uma honra estarmos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço criado para dialogarmos sobre educação, saúde emocional, desenvolvimento humano e todos os processos que impactam a vida dentro e fora da escola. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem ganhado grande destaque pela sua importância e profundidade, o breathwork, a respiração consciente como ferramenta para reduzir o estresse, a ansiedade e regular o sistema nervoso, especialmente no contexto escolar, entre professores e alunos. Vivemos em um tempo em que a pressão emocional, a cobrança, a sobrecarga, a velocidade do cotidiano tem adoecido profissionais da educação e estudantes em diferentes níveis. Uma grande parte desse adoecimento começa de forma silenciosa, na respiração disfuncional, que acaba comprometendo a atenção, aumenta o estresse, reduz a clareza mental e afeta diretamente o corpo e a mente. Para conversarmos sobre esse tema essencial, recebemos hoje uma convidada muito especial, Lu Marques, minha querida amiga, terapeuta e instrutora de breathwork, graduada em pedagogia, pós-graduada em neuropedagogia e em formação contínua em neurociência da respiração. Breathwork para saúde mental, constelação sistêmica, Reiki, Sound Healing, Theta Healing e Yoga. A Lu atuou por 18 anos como professora. Entretanto, um quadro severo de burnout e doenças psicossomáticas a levou a parar e refletir. A partir dessa experiência dolorosa, encontrou na respiração consciente um caminho real de cura, transformação e reconexão com o próprio corpo. Hoje ela é a criadora da metodologia Vibrar, Respire Luz, Vibre Cura, um método que une ciência, espiritualidade e práticas integrativas que ajudam professores, alunos e profissionais em gerais a reduzirem o seu estresse, regularem suas emoções e recuperarem a presença, o foco e o equilíbrio do dia a dia. Lu, querida, seja muito bem-vinda a esse programa e nós queremos, aprender com você hoje. Muito obrigada. Para mim é um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho sobre essa ferramenta tão poderosa que é o breathwork, que me ajudou, me tirou de um estado profundo de dor e que eu quero levar pro mundo, para as pessoas, porque é uma ferramenta muito simples, que está literalmente debaixo do nosso nariz, que é a respiração. Então, com ela a gente pode atingir uma evolução, uma melhora significativa no quadro de estresse, de ansiedade. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o breathwork. Sobre esse processo. Lu, então começa contando pra gente em que momento você percebeu que alguma coisa precisava mudar aí na sua vida durante ou antes um pouquinho. Vamos começar antes do período de burnout. Eu sempre tive uma rotina muito intensa de trabalho. Então vivia no piloto automático mesmo, assim, não tinha tempo para nada, era trabalho, chegava 15 para 7 no trabalho, voltava para casa 19 horas e ainda tinha terceira jornada, porque eu fui professora por muito tempo. E a jornada de professora tem muito, não acaba, não fica só na escola. A gente tem muito trabalho em casa. Então, quando me perguntavam assim, o que você faz das meia-noite às 6? Uma boa parte eu trabalhava também. Então era muito intenso. E eu comecei a sentir sintomas, mas eu não dava atenção para eles. Sentia tremedeira, dor de cabeça, insônia, um cansaço intenso, mas eu achava que era normal, que fazia parte do processo. Até que um dia eu comecei a sentir dor intensa no corpo, em partes específicas. E o que me chamou muita atenção, assim, que me levou a olhar para isso, foi quando eu estava sentada no sofá da minha casa, que era algo raro de acontecer, não tinha tempo para isso, e achava que não tinha, né? E eu fui levantar e eu senti uma dor intensa nos 2 joelhos, uma dor aguda que eu não consegui ficar em pé, e caí no sofá para trás. Esse dia me deu desespero. Gente, o que está acontecendo? Eu não consigo ficar em pé mais.
era o meu corpo gritando. Aí eu tive que fiz ressonância magnética e não tinha nada nos joelhos. Era tudo psicossomático. Veio desse quadro de burnout. E aí então, aí foram os joelhos primeiro, depois foram os pés. E depois veio uma dor aguda na coluna. Eu acordei de madrugada, não tinha posição, não conseguia ficar em pé, sentada, deitada. Era só uma dor muito forte. Fui para o pronto-socorro de madrugada, fiz uma ressonância, mais uma vez não tinha nada na minha coluna. E nesse dia me deu desespero. Eu falei, eu preciso olhar o que está acontecendo comigo, né? E nessa época eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu lembro que eu fui no fisiatra e ele fez várias perguntas para mim e me disse, se eu vou te fazer umas perguntas, se der 70% afirmativo, eu já sei o diagnóstico. Aí o meu não deu 70%, deu muito mais, deu assim quase 95% de afirmativo. E aí ele me deu o diagnóstico que era fibromialgia. E nesse momento, qual que era a solução? Era tomar medicamento de tarja preta. Então, eu tinha que tomar 2 medicamentos. E me assustou muito, porque primeiro que eu sabia, pelo meu conhecimento, que a fibromialgia era dor para o resto da vida. E a solução para isso era um remédio controlado. E na hora eu saí de lá, eu falei, não é isso que eu quero. Não vou tomar remédio. E para o médico eu perguntei, não tem outra solução? Ele falou, tem. Você sentir dor para o resto da vida. Que caminho legal, né? Eu falei, não é esse caminho que eu escolho. E na época eu comecei a praticar yoga. Não tomei os medicamentos e o yoga não é só a prática corporal, a parte física. Aqui no Ocidente é visto muito como uma atividade física, né? Mas o yoga vai muito além disso. Então ele é a conexão ali do corpo, mente e alma. E a respiração está muito presente. Então eu fui melhorando, as dores foram diminuindo, o meu quadro emocional foi melhorando também. Porque eu estava num processo de muito choro, início de depressão, então minha saúde mental também estava completamente abalada e eu fui saindo desse quadro devagarzinho ali com as práticas de yoga e com os pranayamas, a respiração. E aí daí começou a minha jornada ali me apaixonei pela respiração. Então você nem chegou a tomar remédio? Não tomei nenhum. E a yoga já foi o start para o breathwork, então? Exatamente. Porque eu fui buscar entender por que o yoga estava me tirando daquele quadro. E foi quando eu entendi que a respiração trazia esse alívio. Sim. E eu fui buscar cursos. Aí no início eu ia fazer um curso, uma formação de renascimento, que é uma técnica mais profunda, que ela atua em traumas. Mas aí foi quando eu descobri, um amigo me apresentou o Breathwork, que é uma terapia muito mais completa. Porque ela pega não só a forma profunda da respiração, que é o renascimento, elas são 3 níveis. Então tem o nível 1, que é a respiração consciente e funcional, que é para todo mundo, que é para sair desse quadro de ansiedade, de estresse. O nível 2, que já entra na conexão, numa expansão de consciência. E o nível 3, que é essa técnica de renascimento, que atua nos traumas, para entender a raiz do problema, né? Que os remédios ali naquele momento eles iam só tirar os sintomas, mas eles não iam atuar na raiz. E a grande questão é que a maioria das pessoas sempre fica em volta de sintomas, né? E não vão na causa. Então, não tá, o remédio ali ele só mascara o processo. Exatamente. E aí a pessoa vai tendo necessidade cada vez mais de aumentar a dosagem. E aí você acredita então que você venceu a fibromialgia ou que não chegou a ser fibromialgia? Qual a sua visão sobre isso? Eu nunca peguei esse diagnóstico para mim. Então, desde o momento, quando o médico me falou, eu não falei, eu tenho fibromialgia. Falei, eu fui diagnosticada, mas isso não é meu, eu vou reverter esse quadro. E eu acredito muito nessa positividade, eu acredito muito nessa fé, nessa força do pensamento, que a gente constrói a nossa realidade. Sim. Então, a respiração, ela me trouxe momentos ela me levou para práticas profundas de meditação. E em que me ajudaram muito a
a me livrar desse quadro da fibromialgia. Eu falo que o nosso corpo ele é muito sábio, né? Porque também quando eu tive o burnout, foi quando descobri 4 lesões no cérebro, suspeita de esclerose múltipla, era o corpo dizendo seu caminho não é esse, né? Então, aí veio para mim, seu caminho não é esse, você tem um outro caminho. E a partir daí foi que eu também ressignifiquei, saí da CLT, fui para o meu instituto, comecei a trabalhar só com psicoterapia, cursos, treinamentos de desenvolvimento humano. Então, às vezes, a vida se encarrega e o nosso corpo, nesse ponto, ele é muito sábio, né? Exatamente, o corpo fala o tempo inteiro. E a gente que não tem o hábito de olhar, a gente não tem essa consciência corporal, emocional. Quando a gente começa a olhar para os nossos sintomas, para o que ele está falando, tudo muda. Aí a gente vem para a nossa presença. E a respiração, ela ajuda a entrar nesse processo. Lu, e me fala, assim, como é que foi o seu início no breathwork? Como é que você começou a interagir com isso, associando a yoga? Conta um pouquinho mais pra gente. Com as práticas de yoga, eu entendi que a respiração, claro que o yoga também, hoje eu faço uma formação de yoga e acredito fortemente na filosofia do yoga, mas eu entendi que a respiração que estava me trazendo, me tirando daquele estado de estresse, de ansiedade, de uma forma rápida. Então, eu comecei a acrescentar com o estudo, com a pós-graduação que eu iniciei de Breathwork, eu comecei a colocar os protocolos na minha rotina, no meu dia a dia. Então, eu tinha protocolos que eu fazia quando eu estava muito acelerada, que me acalmava, quando eu estava mais deprimida, que me dava energia, e eu fui associando. Então, hoje eu pratico yoga todos os dias e faço as minhas respirações todos os dias, várias vezes ao dia. São respirações rápidas, são protocolos de 1 minuto, de 3 minutos, que a gente consegue colocar no decorrer da nossa rotina e que traz esse alívio. E onde que você fez a sua formação? A minha formação, ela é uma pós-graduação com o Felipe Marx, que ele é o primeiro professor de Breathwork a criar uma pós-graduação no mundo. Não existe, assim, o Breathwork é um estudo muito recente, que ele é o trabalho da respiração consciente e funcional. E ele vem da filosofia da ancestralidade. Então, tem tudo a ver com o yoga, tem a ver com essas práticas ancestrais de respiração e de meditação. Mas é a neurociência comprovando o porquê que essas respirações fazem tanto efeito, têm tanto resultado. Então me fala essa conexão direta, como que a neurociência comprova isso? São estudos de neurocientistas de universidades, de Harvard, de Stanford, dos Estados Unidos, que eles fizeram estudos e experimentos mesmo com essas práticas ancestrais para entenderem o que estava acontecendo. Então, a neurociência, ela explica que existe, a partir da respiração, uma regulação do sistema nervoso autônomo. Então, é o equilíbrio do sistema autônomo, do sistema nervoso simpático, que é o sistema da fuga, da sobrevivência, da luta, e do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento. E a gente precisa equilibrar esses dois sistemas nervosos, né? O nosso sistema nervoso autônomo. E a partir da respiração a gente consegue isso. E o Breathwork, ele é um estudo muito recente. Ele começou mesmo a ter evidência a partir de 2014. Então teve o James Nestor, ou teve o Wim Hof, que ele era considerado o homem do gelo, que ele fazia respirações no gelo, só de short, fez várias peregrinações ali no gelo e a respiração aquecia o corpo dele. Então ele mostrou que com a respiração ele poderia controlar a sua temperatura, poderia controlar as suas emoções. E veio James Nestor, que fez também um experimento mostrando da importância da respiração nasal. E a respiração bucal, ela te leva para esse quadro de estresse e de ansiedade. Então, é um estudo muito recente, não tem muito... agora, hoje, está aumentando bastante, mas a gente não encontra muitos livros de Breathwork. Tem muito livro, muito material em inglês, porque aqui no Brasil é uma prática nova. Então, na verdade,
Para o breathwork, a respiração tem que ser feita pelo nariz, é nasal. Sim, na verdade, sim, foi comprovado cientificamente que a respiração ela é 100% nasal. Ela só pode ser realizada pela boca, às vezes expirar pela boca, quando for numa prática específica dentro dos protocolos, com algum objetivo. Agora, no dia a dia, essa história de falar respira pelo nariz e solta pela boca, não é o indicado. Então, inspirar e expirar sempre pelo nariz. Exatamente, inspirar e expirar. Quando a gente inspira, a gente está ativando o sistema nervoso simpático, que é o da luta, da fuga, mas também é o da atenção. E quando a gente expira, a gente está acionando o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento. Então, quando eu quero relaxar, se eu estou nervosa, se eu estou tensa, eu preciso relaxar, e as pessoas falam, respira fundo. Na verdade, é o contrário. Na verdade, é expira longo e lento. Então, eu vou inspirar e expiro longo e lento pelo nariz também. Mas tem uma técnica específica, que como eu falei, pela boca é só quando for específico, que é uma situação emergencial. Que a gente fala, eu vou fazer uma entrevista agora, estou extremamente nervosa. O que eu faço antes? Eu vou fazer uma respiração, uma técnica que vocês podem fazer sempre quando sentirem esse estado de nervosismo também. Inspira pelo nariz até preencher o pulmão. Aí inspira mais um pouquinho e solta o ar longo e lento. Nesse momento pode ser pela boca. Se você fizer isso 3, 5 vezes, já muda o seu quadro, você já relaxa assim de forma instantânea. Mas a respiração, a exalação pela boca é sempre pontual, em casos específicos. Lu, faz uma vez com o pessoal de casa, pede para todo mundo fazer com você. Até porque acho que nervosismo é algo, né? Eu passei por um filho agora com Enem, com vestibulares e tal, e ele falava assim, mãe, a hora que chegava lá sumia tudo. Então, assim, vamos aprender a fazer, vamos proporcionar para os nossos telespectadores aqui, eles aprenderem essa técnica aí um pouquinho. Exatamente. Então, o primeiro ponto é a gente pensar na postura, sempre com a coluna reta, senta numa postura confortável, relaxa os ombros, solta a maxila, relaxa a feição. E agora a gente vai inspirar longo, preenchendo o pulmão, mas de forma confortável, não é daquela forma para explodir, é até preencher por completo. Inspira pelo nariz, preencheu o pulmão, agora inspira mais um pouquinho. Agora solta o ar lentamente pela boca, relaxa os ombros, solta bem devagar. Inspira novamente pelo nariz, mais um pouquinho, solta o ar lento e longo. Mais uma vez, inspira, mais um pouquinho. Solta o ar, relaxa os ombros. Já conseguiram sentir uma diferença? Uma relaxada? Porque ele traz uma calma, essa respiração traz uma calma instantânea. Ela é chamada de suspiro fisiológico. Por isso que tem essa segunda respiradinha ali, né? Dá mais um suspiro, inspira, preenche o pulmão, dá mais um suspiro e solta o ar. Sempre quando a gente quer relaxar, é importante pensar em soltar o ar longo e lento. É o que vai trazer vai acionar toda a diferença. Vai trazer toda a diferença. E vai acionar o sistema nervoso parasimpático. O seu cérebro vai receber essa mensagem, né? Agora é o momento de relaxar. Nós precisamos praticar, nós todos. Lu, e como que surgiu, então, depois que você começou a usar para você sair desse quadro de diagnóstico de fibromialgia, sair do burnout, como que foi a decisão e o desejo de levar essa prática para as outras pessoas, especialmente para os professores e para os alunos? Exatamente. Como a respiração, ela me trouxe essa cura, esse alívio, me trouxe de volta para minha essência, para minha presença, eu não podia guardar essa ferramenta tão poderosa
E é gratuita, está com a gente o tempo inteiro. A gente, para todo lugar que a gente vai, a gente está com o nosso sistema respiratório junto, dentro de nós. Então, não podia deixar guardado só comigo. Eu sei que eu vivenciei isso, os professores eles têm uma jornada intensa de trabalho, uma sobrecarga emocional, física, psicológica intensa, então eu precisava compartilhar isso com todo mundo. Eu quero ajudar as pessoas que estão nesse caminho também, as pessoas que estão nesse quadro de sobrecarga, de ansiedade, de estresse. Então, o primeiro lugar que eu pensei em contribuir foi na educação, foi com os professores, porque foi o local que eu vivenciei e que eu sei que existe um grande número de profissionais em quadro de estresse crônico, de ansiedade crônica. Nós sabemos que surgiu ano passado, apesar de não ter sido implantada da maneira como deveria, mas a Lei NR01, né, onde hoje não só as escolas, enquanto organização, mas todas as organizações elas são obrigadas a trabalhar com prevenção de questões referentes à saúde mental. Né? E é para haver uma fiscalização justamente por conta do número exorbitante de profissionais, no geral, se afastando por questões de saúde mental, psíquica, né? Os transtornos. No consultório a gente recebe o tempo todo. Antigamente, lá atrás, na época que a gente começou a dar aula, a principal causa de afastamento de professor era problema nas cordas vocais, né? Mas já tem pelo menos uns 20 anos que vem sendo por questões de saúde mental mesmo. E dentro desse processo, como que você percebe que uma prática regular de breathwork, seja dentro de uma escola ou de uma empresa, como que ela pode trabalhar na prevenção ou até mesmo na cura, como você teve? Eu acredito muito, tanto em consultorias para os professores, para os empresários, para os colaboradores, para eles entenderem o que acontece no seu sistema nervoso, o que acontece fisiologicamente no seu corpo. E essas consultorias sempre com práticas, momentos de práticas para eles aprenderem, para eles fazerem práticas mais longas, para poderem trazer para o seu dia a dia. Então, antes de trabalhar, existem protocolos que podem ser feitos antes de sair de casa. Faz um protocolo, uma prática de respiração de 5 minutos. O profissional ele já vai para o seu trabalho mais centrado, com o seu sistema nervoso mais equilibrado. Então, ele já vai conseguir ter uma atuação, uma produtividade muito maior. E no decorrer do dia, sempre fazer pausas. Pausas, intervalos, para conseguir trazer essa presença. Qual que seria a diferença básica, talvez, até para as pessoas poderem entender, entre o breathwork e o mindfulness? O breathwork, ele é uma prática que ele está amparada na neurociência. Então, ele mostra o efeito do CO2, do oxigênio, o que acontece no nosso corpo. Então, são práticas pontuais, práticas rápidas. A metodologia que eu uso, que foi com o meu professor na pós-graduação, ela é utilizada com música, com a vibração sonora, com sons mesmo, que trazem essa concentração. São músicas ritmadas no combatimento cardíaco, com a prática respiratória, com a intensidade, com os tempos que você vai inspirar e expirar. E o mindfulness, ele já é uma prática mais guiada, que ele tem, muitas vezes, tem um direcionamento durante a prática meditativa. E a própria respiração do breathwork, como ele mostra o tempo de inspiração e de expiração, então ele vai te trazer para essa presença através da autorregulação do seu sistema nervoso. Quando a gente inspira,
A maioria das pessoas, o que acontece com a respiração da maioria das pessoas hoje? É curta e rápida. Como ela é curta e rápida, ela está ativando o sistema nervoso simpático. A pessoa está naquela fuga, naquela luta, naquele estado de sobrevivência. Mas a gente não deve ficar nesse estado por muito tempo. O nosso organismo ele tem que entender que passou o perigo, a gente tem que voltar para o relaxamento. Se aparece um leão na nossa frente, assusta e o nosso sistema, nosso cérebro recebe a mensagem que eu preciso fugir. Então a respiração acelera, o batimento cardíaco acelera também e vai receber essa mensagem. Os estressores são ativados e aumenta a adrenalina, tudo para me fazer correr daquele leão. Corri, sair de perigo, eu tenho que voltar agora para o meu estado equilibrado, de equilíbrio, de relaxamento. Só que o ser humano não volta. A gente está numa vida tão acelerada, de tanta informação, de tanto estímulo, que agora ele virou crônico, ele não dificilmente volta para esse estado de relaxamento. Então o breathwork, com essas respirações, ele vai te ajudar a regular o seu sistema nervoso. Quando a gente tem a respiração longa e lenta, o nosso sistema, ele acalma, ele relaxa. Então, a gente tem práticas para te levar para esse estado de relaxamento, mas se eu estou muito desanimada, eu vou fazer uma prática que vai ser mais rápida também para me trazer ânimo, para me trazer energia. Perfeito. Lu, a conversa tá ótima, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.